Olá pessoal, vamos para mais um vídeo da nossa disciplina Análise Real 2 e vamos dar continuidade ao tema integral. Sendo que no vídeo de hoje vamos falar de operações com funções integráveis. Antes da gente apresentar a primeira operação, vamos enunciar o seguinte lema. Dada duas funções f e g definidas no intervalo AB, o supremo da função soma é menor ou igual ao supremo de f mais supremo de g. E o ínfimo da função soma é maior ou igual ao ínfimo de f mais ínfimo de g. A demonstração desse teorema eu vou deixar como exercício para vocês, certo? Com isso, a gente pode agora enunciar o seguinte teorema. Dada duas funções integráveis definidas no intervalo AB, essas duas funções vamos enunciar como f e g. Então, a integral da soma é igual à soma das integrais no intervalo AB. Ok? Então, para a gente demonstrar, a gente vai lembrar que a integral superior da função soma é igual ao ínfimo da soma de Riemann, da soma superior de Riemann. Certo? Bem, por definição de ínfimo, o ínfimo é o que? É menor ou igual a qualquer elemento desse conjunto. Então, podemos fazer a seguinte comparação. Ora, mas pelo lema que a gente acabou de apresentar aqui, essa soma superior é menor ou igual à soma superior de f mais a soma superior de g. Agora a gente vai considerar dois refinamentos, π1 e π2, da partição π do intervalo AB, pelo teorema 5.1 que foi enunciado no vídeo de funções integráveis, a gente vai ter que a integral superior da função soma é menor ou igual à soma superior de f mais a soma superior de g. Logo, soma superior de f, soma superior de g em relação aos refinamentos. Com isso, a gente pode fazer a seguinte comparação da integral superior da função soma com a integral superior de f e a integral superior de g. A gente vai ter esta seguinte expressão, certo? Agora vamos fazer o estudo para a integral inferior da função soma, que nada mais é do que a integral inferior de f mais a integral inferior de g. Daí a gente vai ter que a integral superior de f mais g é menor ou igual à integral inferior da função soma, mais a integral inferior de f mais g é menor ou igual à integral superior de f mais g. Isso por definição de integral superior e integral inferior. Certo? Com isso, a gente pode afirmar que a integral inferior de f mais g é igual à integral superior de f mais g. Dessa forma, demonstramos que a integral da função soma, neste caso a gente demonstra que a função f mais g ela é integrável. Ok? Bem, agora a gente vai enunciar o lema 5.6 para depois apresentar a próxima operação com funções integráveis. Definida uma função f no intervalo AB e limitada, ou seja, a gente vai ter que o supremo de kf, para k uma constante positiva, é igual a k supremo de f, e o ínfimo de kf é igual a k ínfimo de f. Se k
for negativo, vai acontecer a seguinte situação. O supremo de menos f é igual a menos ínfimo de f e o ínfimo de menos f é igual a menos supremo de f. Certo? Diante deste lema, podemos enunciar o seguinte teorema. Uma função f limitada é integrável se existe um ponto C no intervalo AB, então a integral de f de A até B pode ser desmembrada da seguinte forma, como a integral de f de A até C, sendo que C é um ponto entre A e B, mais a integral de f, de C até B, certo? Bom, a demonstração desse teorema é relativamente fácil, deixo também como exercício para vocês. Diante deste teorema, podemos ressaltar a seguinte situação. A integral de A até A vai ser nula. Invertendo os limites, a gente vai inverter o sinal da integral. A integral de A até B é menos a integral de B até A. Certo? Bem, vamos ver um exemplo que a gente pode aplicar os teoremas enunciados até agora neste vídeo. Vamos considerar duas funções f e g definidas no intervalo AB, sendo que as funções limitadas nesse intervalo, tais que f de x é diferente de g de x para um número finito de pontos neste intervalo AB, mostre que a integral inferior de f é igual à integral inferior de g, a integral superior de f é igual à integral superior de g, todos no intervalo AB. Bem, vamos para a resolução. Vamos considerar a seguinte situação, que tem um A, onde f de A é diferente a g de A, e uma partição definida da seguinte maneira, certo? Como f e g são funções limitadas no intervalo AB, ou seja, a essa hipótese, a gente pode definir então que f está entre mF e mF, e g está entre mG e mG. Lembrando que esse mzinho, lá na soma de Riemann, é o ínfimo da função, no intervalo específico. Nesse caso, a gente vai, para entender a resolução genérica, a gente vai considerar no subintervalo x0 a x1. Com isso, a gente, analogamente, a gente acha o mzinho de g, o mzão de f e o mzão de g, certo? Ainda nesse intervalo, nesse subintervalo x0, x1, se a gente aplicar o critério de integrabilidade de Riemann para f e para g, a gente vai ter a seguinte expressão, mzinho de... desculpa, esse aqui não é o critério de integrabilidade de Riemann, a gente vai só subtrair a soma inferior de f com a soma inferior de g, certo? Então a gente vai ter a seguinte expressão, mzinho de f menos mzinho de z vezes o comprimento do subintervalo. Agora a gente vai considerar aqui um m, que é o máximo entre os supremos de f, ou seja, é o maior do supremo de f, tanto de mzão f e de mzão g. Então, f e g são limitadas por esse m superiormente. Daí, essa subtração aqui que a gente tinha agora há pouco, a gente vai dizer que é menor ou igual a mzão, que isso aqui vai ser menor ou igual a isso, então a gente vai ter essa seguinte comparação. Agora, para
um subintervalo qualquer da partição π. Vamos considerar esse subintervalo qualquer de xi menos 1, xi. E o comprimento desse subintervalo tão pequeno quanto se queira, a gente vai ter, então, que este comprimento aqui vai ser menor que epsilon. Então, essa expressão, a gente vai fazer a seguinte comparação aqui, certo? Reagrupando aqui os termos, S de f é menor ou igual a m epsilon mais S de g, certo? Grave essa última expressão que vamos fazer a análise dela no próximo slide. Então aqui a gente tem S de f menor ou igual a m epsilon mais S de g. Note que este termo aqui está entre a integral inferior de f e m epsilon mais a integral inferior de g, certo? Por quê? Este termo aqui é maior que esse e esse é maior que esse. Então a gente tem essa comparação aqui na parte inferior. E na parte superior a gente tem que este termo é menor ou igual a este. Logo, a gente tem que a integral inferior de f é menor ou igual a m epsilon mais a integral inferior de g. Escolhendo um epsilon tão pequeno, então arbitrariamente a gente vai utilizar o epsilon 1 sobre n. Assim, a comparação vai ficar com o primeiro termo do lado direito, m sobre n. A gente sabe que para um n suficientemente grande, essa razão aqui tende a zero. Então, a gente vai ter que a integral inferior de f é menor ou igual à integral inferior de g, certo? E isso se a gente considerar que f é menor que g, menor ou igual a g. Se a gente considerar que f é maior ou igual a g, a gente vai ter toda esses passos aqui desenvolvidos, muito parecido, e a gente vai chegar à conclusão de que a integral inferior de f é igual à integral inferior de g. Para fazer a integral superior de f igual à integral superior de g, o processo é análogo, certo? Então fica como exercício para vocês. Agora, a próxima operação que a gente vai enunciar é: seja um lambda real, certo? E uma função definida no intervalo AB e integrável. Então, lambda de f é integrável. E mais, é dado pela seguinte igualdade. A integral de lambda f é igual a lambda integral de f. Vamos para a demonstração. Vamos considerar um lambda maior que zero e uma partição do intervalo AB, onde a função está definida. Assim, a soma inferior de rima da função lambda f na partição π vai ser dado pela seguinte expressão, certo? Por definição. Ora, mas este somatório é quem? É a soma inferior de f em relação à partição π. E com isso a gente vai ter a seguinte relação entre
a soma inferior de λf e a soma inferior de f. Fazendo da mesma forma para a soma superior, a gente vai ter uma relação muito parecida. Mas lembre que o mzinho i é o ínfimo de f em cada subintervalo. E o mzão de i é o supremo de f em cada subintervalo. Como f é integrável por hipótese, então, dado um epsilon maior que zero, existe uma partição contida, que não é pertence, é contida no intervalo AB, tal que o critério de integrabilidade de Riemann é satisfeito para um epsilon sobre lambda. Assim, a soma superior de lambda f menos a soma inferior de lambda f é igual a lambda, a soma superior menos a soma inferior, sendo que isso aqui a gente já viu que é menor que lambda, epsilon sobre lambda, com isso vai ser menor que epsilon. Dessa forma, está demonstrada a igualdade. Bem, temos consequências do último teorema. São elas: dada duas funções f e g integráveis e duas constantes lambda e beta, então a integral de lambda f mais beta g é igual a integral de lambda integral de f mais beta integral de g. Se a função f for negativa, a integral vai ser negativa. Assim, conjuntamente utilizando como consequência dessas duas primeiras observações, vamos ter que a integral da diferença é a diferença das integrais. Ok? Por último, no vídeo de hoje, vamos falar do teorema sobre a função elevada ao quadrado. Então, dada uma função f integrável para termos positivos, certo? F ao quadrado é integrável. Vamos para a demonstração. Como f é integrável, então é limitada por um m e existe uma partição π do intervalo AB, onde a função está definida. Aplicando o critério de integrabilidade de Riemann e considerando o termo muito pequeno do critério como epsilon sobre 2m, daqui a pouco vocês vão entender por que foi escolhido este valor pequeno. Vamos agora então aplicar o critério de integrabilidade para a função f ao quadrado. Fazendo a soma superior menos a soma inferior de f ao quadrado, a gente vai ter o seguinte somatório. Certo? Mas observa o seguinte detalhe, que mzinho de i ao quadrado menos mzão de i ao quadrado menos mzinho de i ao quadrado é a diferença, o quadrado da diferença, que a gente pode escrever como mzão i mais mzinho i vezes mzão i menos mzinho i. Assim, reescrevendo esse somatório, a gente vai ter a seguinte expressão. Ora, mais isso aqui a gente pode dizer que é 2m e a gente considerou então que essa expressão aqui vai dar 2m vezes epsilon sobre 2m, que é igual a epsilon. Certo?
Só que só tem um detalhe a se considerar nesta expressão aqui. Isto aqui não é igual, é menor, certo? Por que menor? I, o M é quem limita todos os F's. Então, M'I é menor que M, M'I é menor que M e M'i é menor que M, certo? Então, aqui, isso aqui vai ser menor que 2M, e isso aqui vai ser, e tudo isso aqui vai ser menor que epsilon sobre 2M, porque isso aqui nada mais é do que este termo aqui do lado esquerdo. Este termo aqui é a soma superior de f menos a soma inferior de f. Vai dar este termo aqui. Então, vai dar epsilon sobre 2m, que vai dar igual a epsilon. Logo, como satisfaz o critério de integrabilidade de Riemann, f é integrável. Com isso, a gente encerra o nosso primeiro vídeo de hoje.